Quero saudar a família presbiteriana do presbitério de Indaiatuba, nosso amado presbitério, e saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Saudar as igrejas que estão presentes nesta ocasião e louvar a Deus pela vida dos ministros, dos presbíteros, dos diáconos, das lideranças das igrejas e também de toda a membresia. Rogo a Deus que abençoe a sua casa, querido irmão, querida irmã, que Deus fortaleça os irmãos que estão entristecidos pelo luto. Quero renovar aqui as orações em favor de todos aqueles que estão hospitalizados. Lembramos-nos, inclusive, de pessoas muito próximas do nosso presbitério e rogamos a Deus que Ele nos livre, nos guarde, nos sustente segundo a sua soberania. Eu quero agradecer a oportunidade de lhes falar neste dia pelo convite recebido da Federação Presbiterial de Homens Presbiterianos, em especial nosso irmão presbítero Laércio Evangelista, que fez o gentil convite para estar aqui. É um alto privilégio e uma grande responsabilidade. O texto que me veio ao coração para falar a todos vocês é justamente o Salmo de número 90. Salmo 90. Abra sua Bíblia no Salmo 90 e nós faremos a leitura deste Salmo a partir de agora. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós Te louvamos o nome por esta oportunidade, esta ocasião tão importante para a vida do nosso presbitério, em que nós nos reunimos debaixo da bênção da família presbiteriana da nossa região presbiterial. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos obreiros e obreiras, por todos aqueles que militam nas igrejas, por todos aqueles que pregam o Evangelho com sua vida e que estão nas nossas igrejas. Nós suplicamos que este dia seja um dia abençoado, seja um dia em que nós possamos nos alegrar diante de Ti
por conta da tua presença em nossas vidas. E nós suplicamos, nosso Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações e que esta mensagem, ainda que muito singela, seja uma mensagem importante para revigorarmos a nossa esperança em ti e termos diante de ti uma postura que é abençoadora para a vida das igrejas e para a vida de todos aqueles que estão em torno da igreja e que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa nossas famílias, cuida dos enfermos, cuida dos enlutados, cuida de todos aqueles que estão servindo a saúde pública. E, ó Deus, sê bendito eternamente, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu rotulei esta meditação de agora com a parte do versículo 17 inicial, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Eu queria lembrar a todos os irmãos que este salmo é atribuído à pessoa de Moisés. Há quem diga que Moisés é uma figura mítica, que não existiu na verdade. É claro que a palavra de Deus prevalece sobre estas suposições dos estudiosos. E nós, quando pensamos na figura de Moisés, temos que nos lembrar que ele é conhecido não apenas do cristianismo, mas também do judaísmo e do próprio islamismo, como aquele que se tornou libertador de Israel do jugo da escravidão ao Egito. Vamos nos lembrar que ele foi o legislador de Israel, trazendo não apenas os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, mas também as leis religiosas para Israel e as leis civis, de maneira que Israel pudesse se constituir numa nação, numa verdadeira nação. Vamos nos lembrar que ele também disse em determinado momento que Deus levantaria um profeta como ele, ou seja, ele trouxe a vontade de Deus, ele trouxe os objetivos de Deus para com o seu povo, ao conhecimento do povo. E foi por intermédio de Moisés que muito da vontade do Senhor ficou conhecida na vida cotidiana de Israel, especialmente durante a sua peregrinação no deserto. Vamos nos lembrar que Moisés também é considerado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E vamos, então, lembrar que Moisés tinha na mente, no coração, toda a história da criação, toda a história dos patriarcas, e tinha toda a história da peregrinação dos israelitas do Egito até Canaã. Os grandes temas deste salmo, queridos irmãos, são justamente a grandeza e a eternidade de Deus, a fragilidade do ser humano e a brevidade de sua vida, a santidade de Deus e a ira divina, a vida humana e a necessidade de Deus. Então, de acordo com Derek Kidner, uma divisão razoável para o Salmo seria, dos versículos 1 e 2, fala-se do Deus o Eterno. Mas dos versículos 3 até 6, fala-se do homem, o efêmero. Dos versículos 7 até 12, o homem vivendo debaixo da ira divina. E do verso 13 ao verso 17, o Deus da graça, quando verdadeiramente Moisés faz a sua intercessão pelo povo, pedindo que Deus derrame a sua graça ou seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Se nós olharmos para o início deste salmo,
nós vamos ver que Deus é o refúgio e a habitação do seu povo escolhido. Temos que nos lembrar, queridos irmãos, que é com Moisés que fica claro para todos nós a chamada de Abraão, a chamada de Isaque, a chamada de Jacó, a descida de José para o Egito e toda a família depois, e tantos anos quantos Deus reservou para que Israel fosse um povo escravo no Egito. E como foi que Deus milagrosamente retirou o seu povo da escravidão. Quando Moisés diz, Deus é o refúgio, é nosso refúgio, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, ele está dizendo que desde o começo do propósito de Deus para com a vida das pessoas do seu povo, desde aquele começo, Deus tem sido fiel, Deus tem sido o mesmo, Deus tem sido fortalecedor da vida do seu povo, Deus tem sido o escudo de seu povo, especialmente quando o seu povo está andando na palavra. Ora, desde Moisés até os nossos dias, mais de 3 milênios aconteceram. Deus continua sendo o refúgio e continua sendo a habitação de seu povo. Mas o versículo de número 2 nos diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés escreveu a história da criação. E Moisés se lembra de ter escrito com toda certeza que o Espírito de Deus pairava sobre tudo. No princípio, existia apenas o Senhor. A natureza não havia sido criada. E, portanto, quando Moisés fala de Deus como refúgio de geração em geração, ele exalta a anterioridade de Deus em relação à criação. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E nós não podemos esquecer que Deus trabalha na temporalidade, mas ele é atemporal e para sempre. Os versículos 3 a 6, a segunda unidade deste salmo, mostram um contraste muito grande, porque a partir daqui, Moisés passa a recordar de forma muito sucinta a história da queda e a sentença de morte que foi aplicada ao ser humano. Ou seja, enquanto Deus é eterno, enquanto Deus está para sempre vivendo na mesma qualidade de vida que tem, nós, os seres humanos, somos mortais por nossa própria desobediência. E o texto nos diz, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, tu és pó e ao pó tornarás. Mas também a existência do homem é contrastada com a existência de Deus, quando o salmista diz assim, 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem, ou como a vigília da noite. São momentos muito breves, e, no entanto, nós estamos falando de 1 milênio. Ora, neste ano de 2021, nós estamos comemorando o aniversário da descoberta do nosso continente aqui, do nosso país. E faz pouco tempo que o Brasil é uma sociedade organizada. Imagine 1000 anos, e imagine o fato de que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou, ou a vigília da noite. Em compensação, Moisés, quando fala a respeito do ser humano, ele usa pelo menos 3 metáforas para mostrar como nós somos efêmeros, como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. E ele, então, usa essas metáforas. Em primeiro lugar,
ele diz que os homens são arrastados na torrente, é como se levados pela enxurrada. Você já viu pessoas sendo levadas por enxurrada nos desastres ecológicos que nós tivemos no Brasil há poucos anos atrás. E você sabe que é inevitável uma pessoa sucumbir perante a força das águas. Assim é com relação à morte. Nós não estamos livres de morrer a qualquer minuto. E especialmente nesta fase de pandemia, nós estamos vendo os nossos queridos partindo com uma facilidade extraordinária. A segunda metáfora que Moisés usa é que a vida tem a duração de um sono, ou a duração de um sonho, em outra tradução. Isso significa que sonhar pode ser uma coisa instantânea, muito pequena, muito breve. E uma terceira metáfora é justamente ligada à relva, que de madrugada está crescendo, de madrugada está se renovando, mas quando chega o final da tarde ela está seca, ela está pálida. A vida dela acabou. Quando eu olho as minhas fotos, eu percebo que foi num lapso de tempo que eu envelheci. E vejo isso com os meus irmãos, com os meus amigos. Muitos dos nossos irmãos que começaram a vida no presbitério já partiram para Cristo. Outros que eram crianças na época em que eu, por exemplo, cheguei em Jundiaí, hoje são presbíteros com farta experiência, diáconos com farta experiência, alguns são pastores com farta experiência, líderes muito fortes, abençoados pela misericórdia de Deus, mas a nossa vida está passando muito rapidamente. Então, é perceptível, inclusive a carta aos Hebreus nos mostra exatamente isso, que Jesus Cristo veio livrar aqueles que tinham medo da morte. O ser humano vive com medo da morte, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos conturbados. Moisés está reconhecendo tantas vezes em que seu povo foi rebelde durante a passagem pelo deserto, nas águas de Meribá, nas rebeliões de Arão, de Miriam, nas outras rebeliões. A Bíblia nos conta que Deus levou 23 mil pessoas de uma vez só. E então, nós também podemos perceber uma certa incredulidade na vida dos israelitas. Toda vez que havia um problema de maior gravidade, eles queriam voltar atrás, queriam voltar ao Egito. E a fala deles era sempre esta: você nos tirou do Egito para nos fazer morrer neste deserto. Moisés conhece a história de rebelião do seu povo diante da santidade de Deus. Moisés conhece o medo constante da morte no deserto e a realidade da justiça da ira divina. Quantas vezes Deus disse: estou arrependido, quero destruir este povo rebelde. E nós vemos pela leitura dos primeiros livros da Bíblia, que a ira de Deus sempre permaneceu presente ao lado da sua misericórdia. Em outras palavras, nós temos que perceber que Deus vivia com o coração pesado acerca do povo por causa da sua rebeldia. E nós não devemos imaginar que na época da graça, com a igreja, seja diferente. Toda vez que um de nós fracassa, toda vez que um de nós peca contra o Senhor, o coração do Senhor fica pesado. E, naturalmente, a convivência com a sua santidade faz com que, de fato, Deus seja aquele que exerça sua justiça sobre a vida das pessoas. Quando olhamos para o Salmo, Moisés
diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus conhece os pecados ocultos de Israel, Deus conhece os pecados ocultos da igreja, Deus conhece as intenções do coração. E, infelizmente, a soberba humana torna o coração de Deus pesado e abrevia a duração da vida na terra. Eu não estou afirmando que nós viveríamos mais tempo, mas é possível que sim, nós viveríamos mais tempo se não fôssemos rebeldes a Deus, porque seguiríamos exatamente a sua vontade, e a sua vontade é que a igreja, o Israel do Senhor, seja testemunha da glória de Deus para todas as nações. Moisés vai afirmar que todos os nossos dias se passam na ira, os nossos anos se acabam como um breve pensamento. E a palavra dele nos mostra que não há discernimento, ninguém conhece o poder da ira devidamente. Ninguém conhece a cólera de Deus segundo o temor que é devido. Não há quem tenha discernimento completo da brevidade da vida e do peso do pecado. Só existe um pequeno grupo na terra que tem discernimento destas coisas. Sabe quem é? É o povo do Senhor. O povo do Senhor precisa aprender a contar os seus dias, precisa entender o propósito do Senhor. O povo do Senhor precisa todos os dias estar debaixo da graça, da dependência do Senhor, exatamente para poder viver com sabedoria neste curto espaço de tempo que nós temos. Quem já viveu 70 anos, como é o meu caso, sabe que a vida passou rapidamente. Se para Deus 1000 anos é como a vigília da noite, é como o dia de ontem que passou, para mim 70 anos poderia ser um tempo formidável. Mas de repente eu descubro pela Escritura que viver 70 anos é muito pouco. Que viver de maneira desordenada, de maneira irreverente, de maneira fechada para Deus, de maneira a observar a palavra de Deus sempre à distância e com muita fraqueza e com muita falta de sensibilidade e com muito desrespeito, é viver uma vida tola. Moisés tem noção disto, porque ele percebe na vida dos seus companheiros, na vida dos seus conterrâneos, ele verifica que o coração das pessoas não dá valor ao tempo que Deus lhes concedeu para viver. Então, quando chegamos na última porção do Salmo, Moisés, diante de todas as coisas que falou neste Salmo, diz assim: volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Nós não queremos andar debaixo da tua ira. Nós não queremos andar debaixo de uma iniquidade oculta. Nós não queremos viver como viveram os nossos primeiros pais, na desobediência ao Senhor. Nós queremos ter a tua graça, nós queremos ter a tua compaixão, nós queremos ter a tua perseverança, o teu ânimo, nós queremos ter as tuas forças. Então ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E quando ele pensa na compaixão de Deus, ele tem a certeza de que Deus é compassivo, justamente porque Deus disse: olha, é um povo rebelde, mas eu vou guiar este povo. Então a coluna de nuvem esteve presente, a coluna de fogo esteve presente, o maná esteve presente. As vestes e os calçados não envelheceram enquanto Israel peregrinou pelo deserto.
A Bíblia nos conta que Deus fez Israel vencer batalhas em situações críticas. A Bíblia fala de que Deus conduziu o seu povo por compaixão. E Moisés diz: tem compaixão dos teus servos. E nós podemos orar: Senhor, tem compaixão da igreja na sua militância nesta terra. Tem compaixão da nossa região. Tem compaixão dos teus. E nesse sentido, então, Moisés diz assim: nos sacie com a tua benignidade todos os dias. Meus irmãos, benigno é o coração de Deus. O coração de Deus é bom. O coração de Deus quer coisas agradáveis para o seu povo. Quer abençoar o seu povo, não com coisas que seu povo se interessa, mas com coisas que fazem bem para a glória divina. E que, naturalmente, por extensão, fazem bem ao seu povo. Então, quando olhamos para este salmo, nós vemos que ele pede a compaixão divina sobre os seus servos, e ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, todos os dias, assim como o maná, derrama a tua graça. E nós sabemos que Jeremias, nas suas lamentações, faz alusão a respeito disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Sabe, aquele Deus eterno que não muda, embora a nossa vida seja absolutamente frágil e passe o tempo todo sob a ótica divina, debaixo da ira divina, debaixo da justiça divina. E ao mesmo tempo, Moisés pede: Senhor, sacia-nos com a benignidade diariamente. Renova a nossa alegria. Devolve a alegria que já tivemos. Nesse tempo de 14, 15 meses de pandemia no Brasil, nós estamos sofrendo muito. Não é impróprio para o povo de Deus dizer: Senhor, renova a alegria do teu povo, em contraposição a esse tempo que nós estamos vivendo em sofrimento. Ajuda-nos a perceber as nossas necessidades e faz com que nós tenhamos segurança no Senhor. Não na vacina, não num leito de UTI, não numa circunstância, mas no Senhor, que nós possamos viver no Senhor, que nós possamos depender do Senhor. Se o Senhor quiser nos levar, que nos leve, nós vamos com alegria diante do Senhor. A outra coisa que Moisés diz é: aos teus servos apareçam as tuas obras. Senhor, nós ansiamos por ver o Senhor agindo em nossas vidas. Nós ansiamos que o Senhor realmente nos mostre tua benignidade diariamente, renove a nossa alegria. Mostra as tuas obras, manifesta a tua glória aos nossos filhos. E certamente Moisés está aqui lembrando da aliança que Deus fez com Abraão. Eu vou ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos no decurso das suas gerações. Como hoje é um encontro de família, vamos nos lembrar que esta bênção está vigorando. O que Deus deseja é que cada pai, cada mãe, cada família que está representada aqui possa ser abençoada e no decurso das gerações esta família possa contar com o apoio, com o suporte, com a benignidade, com a renovação da alegria, com as obras prodigiosas de Deus para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e por aí vai. Não é? E Deus ainda, Moisés ainda pede: Deus, seja sobre nós a graça. E quando nós falamos da graça, certamente nós temos que incluir o escopo do Novo Testamento, que nos mostra que Jesus Cristo nos trouxe a graça de Deus pessoalmente, de maneira que nós somos perdoados dos nossos pecados e nós somos conduzidos para uma vida nova. E nós somos conduzidos à santidade. Então, ele pede por último que as nossas obras sejam confirmadas. Que obras?
Bom, aquilo que nós fizermos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando falava dessa questão, aos Colossenses ele dizia: e tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, fazei-o em nome de Jesus Cristo. Estas obras permanecem. Jesus Cristo, falando no Sermão do Monte, dizia exatamente isso: construam valores no reino dos céus. Não construam riquezas na terra, mas construam valores no reino dos céus. Essas obras ficam. Essas obras ficam. Nós temos que, então, olhar para a poesia que Moisés escreveu e perceber algumas lições que são muito importantes. Primeira lição que nós aprendemos aqui: Deus sempre será o único refúgio para o crente. É claro que nós podemos aceitar a graça comum, os esforços humanos na produção de vacina, os esforços no sentido de manter a sociedade o mais distante possível desta pandemia. Claro que nós podemos ver a graça comum de Deus agindo na humanidade como um todo. Mas o crente não coloca a sua confiança nestas coisas. O crente coloca a sua confiança no Deus eterno, porque Deus tem sido o refúgio de geração em geração daqueles que o temem. A segunda lição é que Deus será sempre aquele que comanda a vida e a morte. Eu tenho, às vezes, ouvido gente dizendo assim: se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, se tivesse havido uma vaga no hospital, se tivesse havido a vacina mais cedo, certamente... Não, não é certamente não. Eu sei que nós temos que nos apegar à vida, mas nós temos que estar cientes de que Deus está recolhendo aqueles que Ele quis recolher. E eu queria consolar você dizendo o seguinte: se a pessoa que Deus levou da sua casa, do seu seio, foi uma pessoa que confiava ao Senhor Jesus Cristo a sua vida, a sua alma, era uma pessoa convertida, ele está na presença do Senhor segundo as Escrituras. Então, Deus comandou a vida e comandou a morte, e assim Deus fez a sua vontade. A terceira lição que eu aprendo aqui é que Deus é o único a nos ajudar a viver nossa breve vida nesta terra com sabedoria. Não adianta nós termos técnicas, não adianta nós desenvolvermos esquemas, não adianta nós estabelecermos nossos princípios e valores alheios àquilo que a palavra de Deus nos diz. Deus conhece o nosso coração e Deus nos ajuda a contar os nossos dias. Deus nos ajuda a fazer sua vontade. Deus nos ajuda a ser grandes pessoas para a humanidade, mesmo que nós sejamos absolutamente anônimos. Deus está fazendo a sua obra por nosso intermédio, e toda vez que nós nos aproximamos dele para viver, nós com certeza percebemos que haverá sabedoria e bom proveito de cada segundo da nossa vida. Até mesmo nas atividades de lazer, de convivência, de comunhão familiar, de comunhão eclesiástica, de vida prazerosa, no trabalho, na escola, no lar, em qualquer lugar. Cada segundo será vivido com sabedoria se nós nos apegarmos a Deus, porque Ele é o único a nos ajudar a viver na nossa breve vida nesta terra com sabedoria. A quarta lição que eu quero recordar para todos, baseada neste salmo, é que Deus é o que nos revela a sua benignidade, derrama a sua alegria e nos sustenta com a sua maravilhosa graça. Eu sei que isto é óbvio, mas é isto que Moisés clamava diante do Senhor para o seu povo. Nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso prazer. Nós precisamos lembrar que Deus é nossa segurança.
Deus é nosso valor ético. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é a expressão maior da bondade, a expressão maior da gentileza, do cuidado. Esta nossa breve vida passada aqui, passada sob a sentença de tu és pó e ao pó tornarás, pode ser vivida na maravilhosa graça de Deus. E o salmista diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, meus irmãos, desta graça, e Ele é o que nos revela esta graça. E a última lição que eu gostaria de mencionar aqui: Deus é o único a conceder que as nossas obras sejam relevantes e permaneçam. Aquilo que nós desejamos que fique marcado como nossa existência na terra, nossa pequena passagem na terra, pode ficar aqui, se for feita no Senhor. Moisés diz assim: confirma a obra das nossas mãos, confirma cada luta que tivemos, confirma cada vitória que obtivemos, confirma cada confissão que fizemos, confirma cada bênção que recebemos. Diante deste momento tão difícil, vamos olhar para o nosso Senhor eterno. Vamos nos lembrar que perto da existência do Senhor, a nossa vida na terra é muitíssimo breve, é como uma fagulha de tempo. Mas vamos nos lembrar que dentro desta fagulha de tempo, Deus nos chamou, Deus nos deu vida em Cristo Jesus, Deus transformou o nosso caráter, Deus nos deu uma igreja para congregar e, sobretudo, Deus nos deu uma família dentro da qual nós podemos compartilhar o Evangelho de Cristo. E, finalmente, Deus prometeu que nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. Seja sobre nós, meus irmãos, a graça do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.